Plano de assistência familiar Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. 7h38 em Campos. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E hoje, com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, nós temos a presença da convidada Cristina Lima, presença em videoconferência, né? Como temos feito aqui desde o início dessa pandemia, logo assim que a coisa começou a se agravar, ou antes até, né? O Grupo Folha da Manhã já começou a tomar as medidas necessárias para não só preservar a saúde, o bem-estar e a vida dos seus colaboradores, como também colaborar de certa forma no achatamento dessa curva, né, da Covid-19. Eu trago o bom dia da Cristina Lima e logo a seguir, Cristina, o Aloysio já entra com a pauta de hoje e também com o seu bom dia aí a você. Obrigado pela sua presença, obrigado aí pela participação aqui no Folha no Ar, primeira edição. Cristina Lima, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aloysio. Eu quero também dar meu bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, esclarecer aí as dúvidas em torno desse assunto tão comentado, né, que criou tanta polêmica, que criou tanta ansiedade. Então, um bom dia a todos. Bom dia, o áudio não tá legal, né? Só pedir a gentileza a Cristina para tirar o viva voz do telefone e falar normal no telefone, vai ficar legal. Já tirei. Tirou? Então põe o telefone normal no ouvido, por gentileza. Vai dar certo. Esse agora tá melhor. Esse agora tá melhor. Não, tá distante da sua boca, não vai ficar legal. Né? Oi, vê se agora tá melhor. Agora sim, agora vai ter que fazer assim, Cristiano, porque senão ninguém vai ouvir o que você vai falar. Tá, tudo bem, vamos embora, vamos fazer assim. A tecnologia existe, mas ela de vez em quando nos surpreende. Tem problema sempre com aquele hardware que fica entre a cadeira e o teclado, né? De vez em quando a gente fica com uma voz meio robotizada, né? E a gente testou, olha, é bom que se diga que foi tudo testado terça-feira, né? E nós ficamos durante a manhã fazendo todos os testes, estava tudo funcionando direitinho. Mas como outro dia eu vi uma live do Marcelo Sampaio com a professora Arlete Sendra, que também o áudio não funcionou de maneira nenhuma, nem com reza. Então, a gente, né, nós não somos diferentes, então está acontecendo aí esse problema. Mas eu creio que vai dar para a gente conversar. Agora sim, com o telefone assim na boca tá ok. Cristina, vamos lembrar aqui e recordar os fatos, né? A pandemia, ela começou, o CCZ entra em atividade no dia 30 de março, os primeiros decretos municipais são de março, né? Abril, a pandemia se confirma, vem para o Brasil, o estado do Rio, né? E a coisa veio crescendo, como a gente já falou aqui no primeiro bloco. E no dia 6 de maio entrou em vigor o plano de suspensão emergencial do governo municipal, que suspendeu os contratos temporários de profissionais da educação, estagiários, do RPAs, de diversas secretarias e superintendências, inclusive do museu e do arquivo, que já tinham suas atividades paralisadas, atividades físicas, né, para não contaminar as pessoas, para tentar achatar essa curva. E a partir daí teve uma grande reação, né? Historiadores, pesquisadores, quem está à frente também desses dois aparelhos, como tem que ser, né? Reagiu, e a gente fez uma entrevista aqui com o Sofiati, professor Alexandre Sofiati, historiador, na segunda-feira dessa semana, no qual ele cobrou você e Rafael se posicionarem no sentido de que esclarecessem
se isso seria uma coisa temporária por conta da Covid, seria uma coisa, ou seria uma atenuante usada para encerrar de vez atividades desses dois aparelhos tão importantes para a cultura do município, né? Em dois prédios históricos, o arquivo funciona no Salão dos Jesuítas, é uma das primeiras construções aqui de Campos, né? Feita, como o nome diz, pelos jesuítas no século XVII, tombada pelo IFAM, e o museu num outro prédio histórico, mas mais recente, ali na Praça Salvador. Você, Rafael, afirmaram que essa decisão é temporária e que vai ser retomado tão logo a pandemia permita. Queria que você desse mais detalhes desse processo, como eu comecei a falar desde lá do final de março até chegar aqui, esse dia 14 de abril. Bom dia, Cristina. Bom dia, Luiz. De fato, o primeiro decreto, né, estabelecendo o atendimento não presencial e trabalho interno, né, e até o homework, data de 18 de março. Desde essa data, todos os equipamentos culturais, né, nós lembramos aí que nós temos o Teatro Trianon, o Teatro de Bolso Procópio Ferreira, a Casa de Cultura Zé Cândido de Carvalho, a Casa de Cultura Poeta Antônio Silva, em Conselheiro Jusino, nós temos o museu, nós temos o arquivo, né? Todos esses equipamentos culturais cumpriram o decreto, né? Começaram a cumprir o primeiro decreto. E como a gente já tem nos quadros desses equipamentos culturais a presença do servidor em regime de recibo autônomo, né, pagamento de recibo autônomo, esse último decreto do prefeito, né, estabelecendo o plano de suspensão emergencial, naturalmente atingiu a todas essas instituições que eu acabei de citar. Mas nunca, em momento nenhum desse processo, nós tivemos a intenção, o propósito de não voltar com esses equipamentos, né? O tempo todo foi dito que seria uma atitude temporária, é uma atitude coletiva, né? E como tal, essas duas instituições estariam, né, na possibilidade de sofrer esses cortes, essas suspensões, digamos assim, porque não foi corte, foi suspensão, o que trouxe, né, essa ansiedade muito grande, essa preocupação, até bastante compreensível, legítima, porque em outro momento da administração anterior, o arquivo permaneceu fechado por uns bons meses. Então, isso trouxe prejuízo ao acervo, né? Nós estamos até no momento aprendendo muito como que se trata esse acervo, a preocupação, o que pode causar, enfim. Em momento nenhum, Aloysio, foi ventilada a hipótese de não se reabrir ao fim da pandemia, né, e do cumprimento desses decretos. Então, mas a gente entende que a classe de pesquisadores, historiadores, tenha ficado nessa ansiedade, pelo que eu disse, né, de no passado já ter ocorrido, e como a gente também, recentemente, né, na gestão anterior, perdemos alguns equipamentos como o Palácio da Cultura, o Museu Olavo Cardoso, é natural que as pessoas tenham uma expectativa ruim também em relação a isso. Mas tanto eu como o prefeito Rafael Diniz, já viemos a público, né, através do Grupo Folha, e esclarecemos essa situação. Eu sei, Cristina, mas por que isso só se deu? Aí eu vou entrar quer dizer, duas coisas que você falou, eu vou fazer uma analogia com o nosso digníssimo presidente da República, Jair Bolsonaro.
Primeira, por que esperar a cobrança pública de Sofiete para você, Rafael, se posicionar? Por que essa posição não veio antes? Você acabou... Posso falar? A Luizinho, o meu pronunciamento até então, até a pergunta, a indagação do professor Aristides Sofiati, foi feita em vários momentos. Eu, inclusive, me posicionei junto ao Conselho Municipal de Cultura, falando dessa questão, esclarecendo de que não era definitivo. Meu chefe de gabinete também, foi o que eu mais fiz da quarta-feira passada até o momento que o professor Aristides fez a indagação no ar. Eu não fiz outra coisa a não ser escrever para as pessoas, esclarecer, escrevendo, como falei, para o Conselho Municipal de Cultura. Então, nós achamos que hoje, com a força da mídia social, nós já estaríamos, né, dando uma versão e dando amplitude a essa versão. Nós não pensamos que a coisa chegaria a esse ponto de dúvida, porque os esclarecimentos já vinham sendo dados, tá? As próprias gestoras receberam de mim esse esclarecimento, tanto a Rafaela quanto a Graziela eram cientes desse esclarecimento. Foi colocado na mídia, foi colocado para o Conselho Municipal de Cultura. Então, a gente só pode acreditar a uma ansiedade muito grande ou até uma tentativa muito natural, uma luta de reverter a situação. Tá, a segunda analogia que eu queria fazer com o governo Bolsonaro, sempre que isso aceita, que é chamado de nomes menos lisonjeiros aí nas redes sociais, sempre que é perto fala assim, mas tiramos PT e Lula, que roubou, que fez, como de fato aconteceu, de fato foi condenado em processo, vai ser julgado em outros, como tem que acontecer para todos. Agora, essa coisa, quando você fala, o arquivo ficou fechado no governo Rosinho, isso não parece Bolsonaro falando do PT? Não, eu acho que a gente, muitas vezes, o que a gente já passou numa determinada época é forte o suficiente para que no presente a gente tenha essa preocupação. Eu não vejo isso como uma analogia, não tem como criar essa analogia com o governo Bolsonaro. A gente está fiel à verdade dos fatos, né? Aconteceu isso e a classe, os interessados, têm medo que aconteça de novo. Então, daí eu citar um fato no passado, entendeu? Não existe aí nenhum tipo de, apenas, não é cobrança, não é uma apelação, é um fato que aconteceu e que talvez justifique o temor atual das pessoas em que aconteça a mesma coisa. No grupo, a gente tem um grupo do programa do blog, um grupo de WhatsApp, e nele a diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela Scocar, fez aqui uma pergunta que eu repasso a você, eu vou ler, ok? Como será mantida, como será mantida, enfim, como será preservada a manutenção dos espaços, Museu Arquivo Trianon, lembrando que os funcionários públicos concursados, em sua maioria, são da educação, cedidos e sem conhecimento técnico. É uma situação que nós estamos analisando, né, buscando uma alternativa, porque, na verdade, na rede, nós temos, né, pessoas atuando no museu, principalmente, né? Temos também os DAIs, que permaneceram. Então, se essa preservação, essa manutenção do acervo não puder ser feita
com essas pessoas que ficaram, que não sofreram os efeitos do plano emergencial de suspensão, possam, nesse momento, ajudar. Isso não acontecendo, a gente há de concluir que é um momento, é uma situação inusitada, que a gente nunca experimentou, é a primeira vez que ela surge. Nós já estamos, desde ontem, analisando a questão e vendo qual atitude nós vamos poder tomar para amenizar essa questão aí da manutenção. Tem aqui umas intervenções feitas aqui nos comentários do streaming. Marcelo Sampaio, presidente do Conselho de Cultura. Só para deixar, vou ler o que ele colocou, ok, Cristina? Só para deixar clara a sua colocação, Cristina Lima, você se posicionou no grupo de WhatsApp, que não é espaço oficial do Conselho Municipal de Cultura. Na nossa última reunião ordinária oficial, você não compareceu. Sim, mas eu não fui à reunião a última reunião do Conselho, realmente eu não estava presente, como não tenho estado em outras devido à minha dificuldade de implantar um sistema que agora me permitiu estar falando com vocês. Mas eu já recebi, não através de Marcelo, né, mas já recebi através da secretária do Conselho Municipal de Cultura o convite para esclarecer. Só que, até então, o grupo formado pelos conselheiros, né, pelos membros do Conselho Municipal de Cultura, é um instrumento valioso de convocação, de esclarecimento. Então, a notícia de que não seria uma coisa definitiva não era desconhecida das pessoas. Tá? Eu, inclusive, já tinha me manifestado quando surgiu essa dúvida dentro do grupo. Concordo que o grupo não é um órgão oficial do Conselho, assim como também a gente sabe que o Marcelo Sampaio não tem o WhatsApp, nem tomaria conhecimento através desse grupo. Mas, normalmente, as notícias chegam até ele e são veiculadas a partir dessa forma de comunicação que se determinou. Então, eu acho que realmente não é um universo, né, que ele cita aí, que não é a instância oficial, mas é a instância em que muitas dúvidas são desfeitas, existe um diálogo grande e foi questionado e eu respondi. Tanto que eu me surpreendi quando as pessoas começaram a dizer que ia fechar, estava fechado, petição pública com título de fechamento, que realmente nunca houve essa possibilidade. Eu vou ler aqui também, quem também se manifestou aqui o WhatsApp, eu vou ficar me alternando entre o WhatsApp e os comentários do Facebook, tendo muita participação. Foi o Carlos Freitas, ex-diretor do Arquivo Público Municipal, que é considerado meio que uma referência na formação das próprias diretoras aí do arquivo atual, que é a Rafaela Machado e da Graziela Escocar, né? Foram meio que pupilas dele, né? Ele pergunta também essa questão da manutenção. Outro ponto importante é que os funcionários dos equipamentos culturais passaram por treinamento e se adequaram às necessidades específicas do seu setor. Como manter os acervos sem esse pessoal capacitado? É aquilo que eu falei agora há pouco. Sim, Nós estamos analisando, junto com a professora Rafaela, inclusive, e pensando numa alternativa que atenda a toda essa necessidade de manutenção do acervo. Como eu disse agora há pouco,
toda essa situação, uma situação muito nova para todos nós, né? É muito inusitada. Então, a gente nunca tinha experimentado uma coisa parecida com isso. É preciso que agora a gente se junte, né? De uma forma bastante coletiva, digamos assim, com espírito coletivo, tendo por referência que a atitude atingiu vários órgãos da prefeitura, a vários equipamentos culturais, e que a gente busque, então, através do diálogo, através de muita serenidade, porque o momento é de muita tensão, então é preciso que se tenha muita serenidade, muito equilíbrio, amadurecimento, para que se possa pensar numa alternativa para atender a essa questão, que é muito preocupante. Com certeza é preocupante, né? Então, a gente sabe que uma casa fechada, ela se deteriora mais rápido que ela aberta, em uso, né? Então, a gente já está conversando, não conversei com Graziela ainda, mas já conversei com Rafaela, já estamos há 2 dias em conversações para que a gente possa sanar esse problema. Então, logo a gente já tenha uma solução, que já está a caminho, eu converso com o prefeito Rafael Diniz para que a gente possa, então, adotar uma medida que resolva esse problema. Temos aqui participação também, você falou em ansiedade, falou mais uma vez, correto? Do momento? Sim, sim. O professor historiador Gênio Soares, também dramaturgo, né? Coloca aqui no comentário do streaming no Facebook: a ansiedade tem toda a razão de ser. Nós, do LARIR, UF, há meses solicitamos uma reunião com o prefeito para discutirmos a situação do arquivo e não fomos atendidos. Você está ciente disso? Sim. Naquele momento que eles solicitaram, realmente foi comunicado ao prefeito Rafael Diniz que em momento nenhum desconhece a necessidade do diálogo. Aliás, o seu governo é marcado por principalmente por essa abertura de diálogo com a classe artística, que era muito carente disso, né? Quando não é com toda a classe, é com representante dela. E a gente realmente, eles entraram com o ofício, né, solicitando a audiência, que eu acredito que não foi ainda, foi levada a efeito dos momentos tensos que o prefeito tem vivido em decorrência de toda essa penúria financeira que assola o município. A gente vai falar sobre nós tivemos a luzinha enchente, nós tivemos uma série de coisas que o prefeito não se nega de forma alguma. Ele recebeu em vários momentos a comissão dos carnavalescos, então é um canal aberto. Não aconteceu ainda, mas poderá acontecer. E quando eu falo que existe uma ansiedade, eu não vejo como coisa negativa. Eu vejo como uma característica da classe, e acho até normal que é uma classe inquieta, preocupada. Eu não vejo como vamos dizer assim, eu não estou apontando isso como empecilho, né? Estou apontando como uma coisa natural que acontece com as pessoas que estão preocupadas com a questão cultural do município. Tem que também no streaming Ricardo Avelino, fotógrafo, Avelino joga nas 11, né? Fotógrafo, repórter fotográfico, né? Agora, aprendiz de carpinteiro lá com Edinho Black, psicólogo. Ricardo Avelino joga nas 11. Vou ler aqui o comentário dele. Tem observado que a tônica dos protestos dos RPAs se sustenta na falta de diálogo e atraso no pagamento. O prefeito, inclusive, admitiu na fala que fez com você, que você reproduziu no blog, de que a prefeitura deve aos RBAs.
É uma fala do prefeito Rafael Diniz. E isso realmente angustia a quem está nessa situação, né? Os nossos funcionários aí estão realmente vivendo um momento de angústia, de tensão, como angustia muitíssimo o prefeito Rafael Diniz, que admitiu de público a dívida. Eu vou ler aqui o que o Rafael falou comigo e foi publicado no blog ali em resposta ao pedido de posição do professor Aristides Sofiati. Melhor a gente estar falando aqui, melhor ler literalmente o que falou. Abre aspas. A gente está devendo a esses RPAs. Essa reivindicação deles é justa. Só que, como as atividades do museu e do arquivo foram suspensas por conta da pandemia da Covid-19 e esses RPAs não estão trabalhando, não tenho como pagar a eles durante o período de paralisação. Por óbvio, é temporário. Assim que a pandemia passar e a vida voltar ao normal, no que será considerado normal após a Covid, as atividades voltarão. Não tem como a gente fechar definitivamente o arquivo e o museu. Prova da importância que damos a essas instituições está na dedetização promovida recentemente no arquivo, assim como o sistema contra incêndio que estamos instalando no prédio, o prédio solar do colégio, né, como eu já disse aqui, erguido pelos padres jesuítas no século XVII. Essa foi a fala de Rafael. Uhum. Tem aqui também mais intervenções sobre o que, antes de acabar esse primeiro bloco. Graziela, eu pedi também a Rafaela que se não teria alguma coisa para colocar, mas ela não colocou, para trazer para você aqui na entrevista. Mas a Graziela no grupo aqui dá uma sugestão. Gostaria de sugerir também alguma ação de solidariedade que possa ser desenvolvida pela própria Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Exemplo, arrecadação de sacolão. Acho pertinente que essa ação seja desenvolvida pela própria Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Olha, Luizinho, pelo estatuto da Fundação, tá? Pela finalidade que ela tem, nós somos vetados. A compra desse tipo de material já foi examinada por mim, pelo setor financeiro, levamos a consulta ao setor de compras, o setor geral de compras da prefeitura. Então, é vetado por não ser finalidade da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, a ponto de nós corrermos o risco de sermos enquadrados em alguma condenação, alguma notificação do TCE. Não é possível através da Fundação. Isso tem sido uma preocupação constante. As ajudas têm acontecido de forma individual e pessoal, e tem-se pensado em fazer algumas campanhas, tá, junto às pessoas, através da internet. Nós temos conseguido algumas doações, ou, como eu te disse, a partir de iniciativas pessoais e individuais, com algumas pessoas que estão passando de forma mais grave os efeitos desse momento, tá? Então, através da fundação, porque uma coisa, Luizinho, é a teoria, outra coisa é a prática. Na teoria, todos nós gostaríamos de ajudar muito. Então, nós estamos, desde o início dessa semana, tentando ver, junto aos setores competentes, uma forma da gente efetuar essa compra de cestas básicas. E não é possível, sob pena de sermos alertados, né, de uma forma assim, mais leve, digamos, pelo Tribunal de Contas do Estado, porque não é a finalidade da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Então, iniciativas individuais são bem-vindas, né? E a gente está tentando ver o que a gente pode fazer para ajudar.
mas não é fácil, uma vez que existe essa questão aí regimental que nos impede. A pergunta aqui também do Edmundo Siqueira, servidor público federal, blogueiro da Folha 1, que inclusive levantou essa pauta no Folha 1 inicialmente, né, fez 2 postagens que deram muita repercussão. Convido inclusive aos ouvintes, telespectadores pelo streaming a buscarem no blog do Edmundo Siqueira no Folha 1. Eu vi várias instituições intelectuais, professores, historiadores, pesquisadores. A pergunta dele, Cristina, o arquivo faz 19 anos no próximo dia 18 e será a primeira vez que não fará eventos em comemoração. Já estava com a programação online pronta, mas teve que ser encerrada. Como a senhora se sente com esse marco negativo em 19 anos de história do arquivo? A gente, é o que eu tenho dito, não existe pessoa nesse meio cultural que queira fazer preencher, digamos assim, né, uma gestão de fatos e eventos e coisas altamente positivas, né, que atendam ao setor do que eu, Luizinha. É muito difícil para a gente, né, que já vem alguns anos, né, como outro dia, quando eu estive aí no programa, a gente falava das gestões a que eu já servi, né, estou aí na minha 4ª gestão. Então, o que a gente gostaria era sempre de realizar, fomentar, apoiar, mas o momento é de excepcionalidade. Então, o momento é muito grave. A gente sabe que o setor cultural vai demorar a se reestruturar. Não vai ser da noite para o dia que ele vai se refazer desse momento, né, que a questão da pandemia atingiu a todos. Então, é um preço que nós temos que pagar. De qualquer forma, a programação virtual não está vetada. Ela poderá acontecer desde que as pessoas entendam que poderão fazer um trabalho, digamos, não sei se seria essa palavra, um trabalho voluntário, né, um momento, né, voluntário para realizar alguma coisa que se caracterizasse como uma comemoração. Essa parte virtual, ela só foi desarticulada porque as pessoas que estavam ajudando as gestoras são pessoas regidas por sistema de RPA ou por estágio remunerado. Mas a partir do momento que elas quiserem manter algum tipo de comemoração virtual, não tem problema nenhum. Elas poderão fazer. Agora, isso é uma coisa de foro íntimo, né? Que nós não podemos determinar, cada um sabe o que é melhor para si, onde podem fazer determinadas coisas. Então, a gente sugere que até o evento, a comemoração virtual possa acontecer, mas com o recurso humano que existe no momento. Tá? E lá, por exemplo, no museu nós temos lá 2 pessoas que são estatutárias, que são muito ligadas à Graziella. Quem sabe essas 2 pessoas não poderão ajudá-la, como também a Rafaela, né? Tem pessoas lá extremamente dedicadas que podem estar compreendendo esse momento. A gente até antecipa nossos agradecimentos por essa dedicação, por esse empenho. É uma coisa que eu faço questão, em todas as falas minhas eu deixo muito claro que as coisas só caminham, né, na Fundação Cultural porque a gente tem uma equipe muito comprometida, muito empenhada. Então, de repente, respondendo aí para o Edmundo, essa comemoração poderá acontecer desde que sejam aproveitados, né, as pessoas que permanecem na rede e que sempre desenvolveram junto a essas instituições vários projetos de sucesso,
como aconteceu no museu, já com vários, um histórico, um currículo de eventos muito bem sucedidos. Vou fazer a última pergunta para encerrar esse primeiro bloco, que eu dolosamente fiz mais longo, porque é o bloco mais importante, o tema mais importante, né? E mais específico também. E vou encerrar aqui com uma outra participação, esse primeiro bloco, né? Não encerrar o programa, o primeiro bloco, com a participação da Maria Alice Pollmann, que é doutoranda da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Darcy Ribeiro. Que a pergunta é simples, curta e muito pertinente. Como garante o retorno dessas pessoas? Como garante? O retorno das pessoas. Se assim que a pandemia for considerada encerrada, ou digamos que a prefeitura se posicione, né? O prefeito Rafael Diniz oriente, através de decreto, para o retorno às atividades, nós estaremos, né, agindo burocraticamente para que essas pessoas retornem, não só em relação ao arquivo e o museu, mas como as outras instituições que também foram atingidas. Cláudio, vamos para o intervalo? Vamos lá. Vamos sim, Aloysio. Tinha só uma pergunta que eu não sei se vai dar tempo de colocar agora. A pergunta que também eu acho pertinente. Não daria para antever essa situação, já que a gente sabe como é que é a cultura. Pergunta de quem? É minha. Ah, tá, perdão. É simples também, rápido. Já que a gente vinha com alerta ligado. Já na crise particular de Campos, com relação aos royalties, com relação ao próprio atraso admitido pelo prefeito, assumido por ele com os RPAs. Então, Cristina, e mediante a sua própria experiência também, sem contar a pandemia, com a pandemia veio aí, sim, né, fechou, a situação complicou mais ainda. Não dava para antever essa situação de RPAs e fazer uma reunião, conversar com esses gestores desses aparelhos, para que buscasse solução lá, já no começo, porque nós estamos aí há 60 dias, né, quase nessa quarentena. Não foi possível isso? Não, porque a própria prefeitura hoje tem dificuldade de se prever, por exemplo, quais são as verbas o valor das verbas, o quantitativo, né, que vai entrar nos seus cofres. Então, hoje, a prefeitura diariamente tem que refazer custos em relação a isso. Então, como o RPA e os estagiários dependem, né, dessa remuneração, e a previsão ficou prejudicada por esses vários fatores, ficou impossível a gente prever. Daí a gente ter agido até intempestivamente, por exemplo, no caso do FDP, quando nós tentamos a verba de 160 mil para a realização do evento, e na última hora a gente chegou à conclusão de que não tinha condições, não tinha como arcar com esse investimento, né? Então, Cláudio, infelizmente é assim. Na época eu me lembro que as pessoas reclamaram muito de que tinha que ter sido com mais prazo, mas até o último momento nós tentamos realizar o evento e ver de onde a gente poderia, né, tirar essa verba, porque você lida com processos, né? E processos incluem uma série de documentos que as pessoas que participam de eventos têm que apresentar. Então você realmente não deu para trabalhar, não está dando no momento para trabalhar com nenhum tipo de planejamento, principalmente se esse planejamento passar por previsão financeira, porque a gente é frequentemente, semanalmente surpreendido com notícias que são muito devastadoras. Perfeito. Bom, então vamos ao intervalo, Aloysio e Cristina, e já a gente volta. São 8h18, ok? Ok.
Bom, Ok. 8 horas e 18 minutos, então você ouviu Folha no Ar, primeira edição, hoje com a presença do jornalista Luísio Abreu Barbosa, onde nós recebemos aqui no programa a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, a Cristina Lima. 8 e 18, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Ei, a Campos Delivery faz o